Rapaziada, e a Associação Nacional dos Árbitros divulgou uma nota pedindo o banimento de Jailson Freitas por interferência no jogo Grêmio e Bahia, por possível interferência externa. E agora entra aquele papo. Não era chilique do torcedor gremista? Não era chilique do Renato Portaluppi? A Associação Nacional dos Árbitros divulgou uma nota, rapaziada. Agora, muita coisa começa a ser esclarecida, tá? Muita coisa. Respeitem Renato Portaluppi, respeitem o Grêmio, tá? Aqui, ó, a ANAF entra com ação, tá? Tá aqui, tá aqui. Com ação no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que Jailson Freitas seja banido do futebol por interferência externa. Isso aqui já é a nota deles, tá? E tentativa de manipulação de resultados, tá? O que ocorreu no sábado, dia 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um fato extremamente grave, que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque. A Associação dos Árbitros falando isso, tá? Sem autorização para estar em campo de jogo na partida válida pela Série A do Brasileiro entre Bahia e Grêmio, o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, que acumula o cargo de assessor, analista, delegado da CBF, informou de forma desonesta ao quarto árbitro, Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho, do estado do Pará, que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isso, além de ferir as regras do jogo, serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais a nossa categoria. Eu nem acredito em anulação, tá, gurizada? Mas que ridículo. Após a ação, flagrada pelas câmeras, o atleta foi expulso, gerando uma revolta no técnico Renato Gaúcho, que pediu que toda a sua comissão técnica e os atletas reservas do clube deixassem o banco e se deslocassem para o vestiário. A interferência externa de Jailson nos estimula a acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Algo que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Edinaldo Rodrigues e do despreparado Wilson Seneme na CBF, sob eminência de um pedido público de desculpas ao americano caso as denúncias sejam confirmadas. Por isso, a ANAF entrará hoje com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo o banimento imediato de Jailson Freitas do futebol, tendo em vista não só o fato gravíssimo em tela, como também para salvaguardar a arbitragem brasileira, que precisa voltar a dar e ter bons exemplos. Família, é gravíssimo, né? A gente já sabia que o Renato e o Grêmio não tiraria assim o time de campo assim por nada, ou o time do banco por nada, que o Renato, na coletiva, se fosse algum ato grave, falho dele, por exemplo, ele não iria ir contra algo da CBF ali, sem saber e ter certeza do que iria fazer. Então é um fato gravíssimo que por muitos aí visto como choro, chilique, alguns como um ato de basta, eu vi assim. E mais uma vez confirme e assina embaixo o ato de basta de Renato Portaluppi. Gigantesco Renato Portaluppi, personagem do futebol brasileiro. São por personagens como Renato Portaluppi que o futebol brasileiro ainda não está em declínio pior. Precisamos de mais Renato Portaluppi no futebol brasileiro. Respeitem o Grêmio. Respeitem o Grêmio. Respeitem o Grêmio, que muitos... Ah, porque o Grêmio ganha o ganho é roubado. Porque não sei o quê. E vocês vêm vendo constantes roubos contra o Grêmio e vem ainda alguns chamar de chorão. O pior é gremista endossar o fato. Ai, os repórteres, os repórteres, os jornalistas, os comentaristas de arbitragem devem desculpa a Renato Portaluppi. Devem desculpa ao Grêmio. Inclusive, a narradora do jogo na Sport TV entre Bahia e Grêmio,
que falou que era um ato antidesportivo, que bateu em Renato Portaluppi, e aí? Devem desculpas ao imortal tricolor, devem desculpas. E aí, se não for endossar o ato, se não for endossar ir contra essa sacanagem que é o futebol brasileiro, então que não falem nada. Então que se omitam, que fiquem quietos, mas que não tirem para trouxa quem está tentando defender o próprio clube. Que não tirem para menos quem está tentando defender o próprio clube e seus torcedores que pagam para ver o jogo, que pagam Premiere, que pagam isso e aquilo para assistir o time ser roubado, para assistir uma arbitragem pífia, estando nem aí para os clubes, estando nem aí para o torcedor. Arbitragem pífia, que os árbitros fazem o que querem. São afastados, 2 semanas, estão apitando o clássico. Respeito ao imortal tricolor e eu espero que a partir dessa nota dos árbitros, da Associação dos Árbitros, venham vários pedidos de desculpa ao Grêmio, que foi feito por alguns, tentado feito de chacota, por um caso grave, que é interferência externa. Mais uma vez, estava certo o Renato Portaluppi. Não adianta odiar o cara, tá? E quem odeia é porque não tem um ídolo do tamanho de Renato Portaluppi no seu clube. Respeitem e valorizem Renato Portaluppi, valorizem o Grêmio, rapaziada. Valorizem, não caiam em blá 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 de imprensa, blá 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 de jornalista amargurado, gurizada. Não caiam em blá 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 e esperem sempre ver. Não, mas o Renato acusou, tem algo. Se o Grêmio tá acusando, tem algo. Tamo junto, gurizada, sempre defendendo o nosso imortal tricolor. Primeiro lugar é o Grêmio, depois vem os outros, gurizada. Depois vem outros. Vou ver um jornalista tal. Não, vamos ver o que o Grêmio fala primeiro e depois a gente vai pro resto. É o Grêmio acima de tudo e vamos embora. E espero que se esclareça cada vez mais esses fatos aí do futebol brasileiro, gurizada. Que vergonha essa interferência, que vergonha que acontece. Almir, mas deve acontecer em outros jogos. Foi o ato do Renato Portaluppi, foi o ato do Grêmio de retirar o time de campo, retirar os bancos de reserva de campo, que talvez seja o estopim para isso não acontecer mais em outros jogos. Que talvez seja o estopim para ter uma arbitragem mais séria, tentar profissionalizar. Como o Renato falou, não pode o cara trabalhar durante a semana e daí resolver apitar final de semana e não sei o quê, e não treinar para isso. Eles ganham bem, já. Se precisa aumentar o salário, vamos lá, vamos tentar, mas que seja uma arbitragem justa, que seja uma arbitragem competente, tá? E aí não é nem incompetência, aí é maldade, é maldoso, foi maldoso. Pelo que diz a nota, ele, né? Ele não poderia estar ali, então é maldade. Daí não é incompetência, tá, gurizada? É o Grêmio acima de tudo, vamos embora, rapaziada. Deixa teus comentários aí, deixa o like no vídeo, que é muito importante para mais gremistas. E hoje de noite estaremos no Live Grêmio Show, às 20 horas.